Como mudar a sua vida com apenas uma decisão? Esse é o tema de hoje do nosso episódio Finanças Cast, onde a gente fala de mentalidade, espiritualidade, como transformar a vida financeira. E aí, Episódio Arlindo? 3, hein? Esse é o episódio 3. Finanças Cast. Cara, uma decisão pra mudar a vida, uma única coisa. Uma Geralmente a gente única faz assim, coisa. 5 coisas, 3 coisas. Essa é uma única coisa. E que muda da água pro vinho. Ó, eu quero trazer aqui, Lilia, esse cara aqui, ó, James Clear, Hábitos Atômicos, ó, pra quem não conhece, quem tá vendo no YouTube tem condição de ver a capa do vídeo, quem tá só ouvindo não tem. Mas é Hábitos Atômicos o nome do livro. E ele fala o seguinte, se você tiver, olha aqui, ó, 1% melhor todo dia, dá 1,01 elevado a 365 dias. Em um ano, você tá 3.778% melhor. Isso é 37 vezes melhor. Quase 40 vezes melhor em um ano. Imagina em 2, em 3, em 4. Então, a única coisa, já respondendo aqui, é melhorar 1% por dia. Mas a pergunta que fica é, como melhorar 1% por dia? O que é isso? O que simboliza isso? Porque às vezes a gente quer mudar da noite pro dia, eu quero sair desse emprego, já quero sair agora, que faz aquelas mudanças drásticas e quer que tudo seja muito rápido e muito fácil. Porém, existe para que o nosso resultado realmente comece a germinar, vamos dizer assim, tem um tempo, como tudo na vida, né? A gente não planta uma sementinha hoje para amanhã a gente já querer colher os frutos. Então também a gente precisa levar isso em consideração. Então entra o poder de um pouquinho por dia. Eu acho que isso começa, Lilian, porque como melhorar 1% por dia? Isso começa a partir do momento que você abre o olho de manhã ou a partir do momento que o celular toca, o alarme toca. Uhum. Ali, você tem a primeira decisão que você vai tomar. A decisão de levantar ou a decisão de continuar dormindo. Então, quando você se dispõe a ficar 1% melhor por dia, você toma a decisão de levantar. Você toma a decisão de ler alguma coisa. Você toma a decisão de ver algum curso, de estudar Platão, Aristóteles, de estudar, sei lá, o próprio James Clear, de ler um parágrafo que seja, de fazer uma meditação, uma oração, ficar um pouquinho de olho fechado ali, conectar com Deus. Isso é a primeira coisa que deve ser feita. Aí eu pergunto, essa é a primeira coisa que você tem feito ao longo dos últimos dias, meses, anos? E como você quer ficar melhor, 1% melhor por dia, se você já acorda errado? Porque eu gosto muito quando Jerônimo Temer fala da prioridade. A coisa que você faz primeiro é a sua prioridade. Então o que você tem feito primeiro quando você acorda? Entende? Aí você começa a ficar 1% melhor por dia. Quando você começa de manhã olhando para isso. Então a primeira coisa que eu faço é fazer uma afirmação. Acorda e faz afirmação. Tem 2 anos. Ininterruptos. Todos os dias eu acordo e faço uma afirmação. E a afirmação aqui, o que é essa afirmação? Qual que é o propósito? Qual que é o objetivo? É porque é o seguinte, a nossa mente, ela tende a seguir um certo padrão de pensamento. A gente pensa ontem, pensa hoje, pensa amanhã, e isso vai conduzindo a nossa vida. Por quê? Porque os pensamentos, eles se transformam em sentimentos. Aliás, eles geram alguns sentimentos dentro da gente. Então, por exemplo, eu pensei, igual ontem a gente estava vendo aquele filme, né, Congonhas, do documentário lá do acidente aéreo da TAM. Aquilo gerou, né, aquela visão, trouxe um pensamento, né, daquele cenário, eu comecei a pensar naquele cenário, comecei a pensar como as pessoas ali pensavam, né, naquela circunstância ali, e aquilo gerou um sentimento, me gerou muita tristeza, eu fiquei emocionada, né, negativamente. Então, ou seja, aquilo que eu pensei gerou um sentimento. Que gerou emoção, que gerou ação. Isso, e aí o fruto desse pensamento e sentimento é isso que você falou, é uma ação. Nesse momento que eu falei assim, eu não quero mais ver isso. Eu não vou terminar de ver. Gente, tava realmente me fazendo mal. E muito bem feito, né? Muito bem feito. Muito bem feito, só que realmente faz mal. E aquilo tava me fazendo mal, mas aí isso tudo culminou em eu apertar o xizinho lá da plataforma e falei assim, não quero ver mais. E isso é com tudo na vida, isso foi só um exemplo. Então o que acontece? Se eu identifico um padrão que eu tô fazendo há muito tempo, por exemplo, não tenho dinheiro guardado, não consigo guardar dinheiro, ou então guardo um pouco até um certo tempo, depois eu gasto tudo de novo, eu preciso mudar e quero mudar essa situação. As afirmações são um bom ponto de começo para mudar isso. Por quê? Eu primeiro defino o que eu quero mudar. Definir o que eu quero mudar, eu crio a minha afirmação. Porque eu vou reprogramando o quê? O pensamento, que é a raiz do efeito. É a causa, né, na verdade, daquela ação. Então, por isso que as afirmações elas são muito importantes, porque elas agem lá na raiz, que é o pensamento, a forma como a gente pensa, a forma como a gente acredita. E isso vai mudando daqui para frente. E nada disso faz sentido, Lilian, se a gente estiver conversando com uma pessoa que não tem objetivo. Então, olha só, a jornada da mudança diária, ela só começa a partir do momento que a pessoa define um objetivo. Só que, na hora que você pergunta pra pessoa, você tem um objetivo? A pessoa às vezes fala assim, tem. Qual que é o seu objetivo? Ficar rico. Isso não é objetivo? Não, o objetivo ele tem que ser claro, ele tem que ser muito específico. Por exemplo, assim, eu quero ter 10 mil reais em 12 meses para comprar, para dar entrada em um carro, por exemplo.
Isso é um objetivo. E assim, você falou 10 mil reais para dar entrada no carro. Você foi bem assim, Por exemplo. bem sutil aí no objetivo, né? Pra quem tá começando, porque o que acontece? Também se a gente for muito além, a pessoa começa a falar, não acredito. É esse ponto que eu quero chegar. Porque, por exemplo, definir meta, definir objetivo é uma arte. Porque 10 mil reais para dar entrada no carro, para algumas pessoas, isso tem gente que olha e fala assim, agora tem gente que olha e fala, não, é legal. Tem gente que olha e fala, não, tá muito longe da minha expectativa, da minha realidade. Então, o objetivo ele precisa ser tangível. Tangível, atingível e desafiador. Que às vezes esse desafiador aí, ele é um pouco antagônico ao tangível, né? Mas ele tem que ser desafiador, senão eu não me engajo. Né? Pensando lá na jornada do herói, né? O herói precisa se engajar na missão. Então, esse troço tem que me desafiar, tem que me tirar da zona de conforto. Porque senão, não faz sentido eu melhorar 1% por dia. Eu sei que o caminho é melhorar 1% por dia, mas por que eu não melhoro? Porque meu objetivo, ele não tá desafiando. Fala, não, isso aqui, né, a pessoa, vamos supor, ganhando um salário X, ela economiza Y por mês, que já é fácil dela fazer isso, investe num percentual tal, chega lá no final do ano, beleza, não tenho dinheiro para dar entrada no carro, tenho o dinheiro do carro inteiro, pronto, vou lá e compro o carro. Isso não é nada motivador, não é nada desafiador. Eu falo olhando pro meu perfil. Eu preciso de algo que me tira da zona de conforto para eu criar uma afirmação para eu fazer todo dia. Para eu levantar de manhã e falar, cara, eu tenho que fazer diferente. E eu vejo que essa é a missão humana, né? A gente tá aqui nesse planeta pra quê, gente? É pra ser melhor a cada dia. Exato. De se desenvolver. Eu conversando com pessoas mais velhas, eu vejo o seguinte, que a gente tá vivendo num mundo muito mais fácil, mas ao mesmo tempo muito mais desafiador. Tem outros, os desafios são outros, né? Lá atrás, os meus avós, por exemplo, com uma casa, uma enxada, eles ganhavam a vida. Verdade. Né? Tinha lá o sítio, lá, as vacas, eu plantava. Hoje os desafios são outros, são totalmente diferentes. Então o ser humano, ele tá nessa jornada de busca de transformação, de desafio. Então isso faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e, eu vou começar a ler um livro, vou começar a ver um vídeo, uma aula, um curso. E hoje no online, nossa, tem tanto curso bom, tem tanto curso online legal que dá pra gente aprender, criar. Eu já fiz um monte, vou continuar fazendo outros tantos. Porque eu quero, assim, eu mudei, Lilian, a forma de estudar. Né, olhando ali, não dá pra mexer na câmera lá. Aqui em cima tem um monte de diploma, de faculdade, né? Antes disso, curso técnico, faculdade, MBA, pós-graduação, um monte de coisa. Então era o jeito que eu estudava até um determinado tempo. Tá errado? Não. Tem seu valor, tá certo. Eu gosto dos meus diplomas. Todo conhecimento foi válido. Eles estão aqui à mostra aqui para quem chega no escritório. Só que de um tempo para cá eu tenho feito cursos online que eu tô cagando para diploma. Eu tô preocupado eu tô querendo o conhecimento daquela pessoa naquela determinada área para chegar num resultado, sacou? E o que acontece? Pegando esse gancho, eu também mudei a minha forma de pensar sobre isso. Porque antes eu ficava assim, será que vale a pena gastar com isso? Mas quando eu vi, comparando as vezes que eu tentava sozinha, com as vezes que eu tentava depois de adquirir um conhecimento da pessoa que faz aquilo que eu quero fazer, eu comecei a pôr na balança. E essa balança começou a mudar, né? Começou a parecer muito mais vantajoso aquilo que eu estava fazendo depois de adquirir conhecimento. Porque eu lembro que coisas que eu fazia, sem o conhecimento, eu quebrava muito mais a cabeça. Eu ficava muito na tentativa e erro e demorava muito para chegar numa conclusão. Ao passo que depois do conhecimento, uma pessoa, né, já tem uma metodologia pronta, e eu com aquele conhecimento eu via que o que eu não precisava quebrar a cabeça tanto quanto eu quebrei, entendeu? Sozinha. Sabe o que eu percebo? A gente vem pra esse mundo, parece faltando pedaço. Aí tem gente que tem as manhas de uma coisa, tem gente que tem as manhas de outra. Aí o online, o que ele está proporcionando? O cara que tem as manhas de uma coisa, ele faz um curso, e o cara que tem as manhas de outra faz um curso. Esses caras se encontram, trocam experiência, eles ficam cada vez mais completos. Exatamente. Então, cara, se por exemplo, hoje a gente tem as manhas de investir, a gente não tinha as manhas de comprar apartamento no leilão com desconto de pelo menos 50%. Eu fiz um curso, aprendi e hoje eu tenho essa habilidade. E outra coisa, aí a gente ainda aperfeiçoou essa habilidade. Muito. Entendeu? Muito. Por quê? Porque a gente agora tem o skin in the game, porque a gente pegou e aplicou. E aperfeiçoou mais, Lilian, por quê? Você é advogada, você já tem aquele conhecimento da faculdade. Eu sou engenheiro, eu já tenho conhecimento prévio de faculdade. Junta com as manhas que o cara desenvolveu, que ele não tem faculdade, aí a gente junta todo esse conhecimento. É por isso que 1% ao dia, ele exponencia, porque um conhecimento, uma coisa que puxa a outra, conhecimento, ele faz o outro crescer. E aí impressionante, cara, tanto é que, por exemplo, quando a gente começa a abrir a consciência para determinadas coisas, determinadas melhorias, não fica só em uma área. Então, por exemplo, o objetivo da pessoa é ter tantos mil por ano, nesse ano. Só que isso não afeta só a vida financeira, afeta também, por exemplo, a saúde. Então, hoje eu vejo o quanto eu dou importância para a saúde. Então, eu me alimento melhor. Mas não começou assim, da noite pro dia, porque, igual no meu caso, né? Por que eu percebi que eu precisava mudar minha saúde? Que eu vi que
eu comecei a ficar mais presente, porque eu tinha começado a entender que eu precisava desacelerar, né? Então, fui vendo que o meu corpo ali, ele estava pedindo socorro. Então, fui no médico e vi que eu tinha o intestino irritado, né? A síndrome do intestino irritado. E aí, na consulta, né? Cheguei na consulta com uma nutróloga, ela me perguntou os sintomas, eu falei nos sintomas que quem tem a síndrome do intestino irritado é terrível. Tipo, é uma dor que você sente, você precisa ir no banheiro imediatamente. Então, a médica analisou, pediu uma bateria de exames, e ela falou assim, olha, você precisa cortar a sua alimentação. E ela foi muito incisiva, você não pode comer nada que tenha trigo, nada que tenha leite. Não sei se você se lembra, eu saí de lá assim, chocada, porque foi um impacto emocional tão forte ali na nossa conversa que eu tive com ela, que ela falou assim, não pode comer. O que eu fiz? Eu saí de lá e já comecei a querer zerar tudo. E queria fazer essa mudança radical da noite pro dia. Consegui fazer isso? Consegui. Consegui fazer, eu acho que no máximo 15 dias. Porque é muito difícil você tirar trigo e leite, porque tudo tem trigo e tem leite, né? Então, o que eu fiz? Eu comecei a ficar frustrada, porque eu falei assim, meu Deus, eu não vou me curar, porque eu não tô conseguindo seguir esse protocolo de cortar 100% e da noite pro dia. E isso porque ela falou assim, mais pra frente você corta o açúcar. Então, o que eu percebi? Eu falei assim, gente, eu não consegui de uma vez, mas se eu conseguir, por exemplo, um café da manhã, eu tirar leite, tirar trigo, beleza, faço aqui uma semana sem leite, sem trigo no café, depois o almoço, e comecei a dosar, comecei a equilibrar. Então, por exemplo, do fim de semana eu tô com vontade de comer um doce, eu não quero passar essa necessidade, porque eu comecei a pensar comigo mesmo, assim, gente, a vida é tão curta, eu também posso ter esses prazeres, digamos assim. Então, eu fui equilibrando as coisas, com um pouquinho por dia, adaptando a minha rotina, um pouquinho por dia, para também não perder minha saúde e também não perder o meu bem-estar. E hoje, graças a Deus, nesse equilíbrio, eu não sou 100% naquela dieta louca, agressiva, mas também eu protejo a minha saúde. Então foi um reflexo também do 1% por dia, de um pouquinho por dia, para não ser tão radical. E não só numa área da vida, mas em outra área da vida também. Você está me falando que você está fazendo mudanças pontuais, fez mudanças pontuais na sua alimentação, pequenas, aos poucos, e foi melhor do que quando você trouxe radical. De uma vez e mudou tudo e não durou 15 dias. Exato. Entendi, faz sentido. A gente está falando que é uma coisa só que muda a vida da pessoa, uma decisão. É a decisão de implementar uma melhoria de 1% por dia. Aí a gente trouxe como implementar essa melhoria de 1% por dia. Eu falei aqui de definindo o objetivo. Definir o objetivo é uma coisa importante. A gente trouxe a questão depois de definir o objetivo, você vai começar a fazer afirmações, você vai começar a ir atrás desse objetivo. E tem mais alguma coisa, além de definir o objetivo, que vai te fazer ter motivação suficiente para melhorar 1% por dia? Porque é igual um GPS. Você quer ir para algum lugar. Se você não souber para onde você quer ir, não adianta nada. Então, assim, a partir do momento que você define o que você quer, é a força motriz, é a força que vai te dar para você chegar lá. E eu acho, além de consequência de definir o objetivo, melhorar 1% por dia, e a pessoa saber o que ela precisa de conhecimento. Porque a gente não tem todo o conhecimento do mundo. A gente precisa de pessoas que nos complementam, né? Então, eu acho que o grande segredo está aí, nas pessoas que vão nos complementar. Aí a gente olha ao nosso redor, quem está nos complementando hoje? Né? Quais são nossas amizades? Como que eu revejo isso? Como que eu melhoro o famoso networking, né? Exatamente. Como que eu melhoro o meu ambiente? Né? O meu ambiente está organizado, desorganizado? Como que eu organizo isso aqui? Coisa quebrada, coisa faltando? Como é que eu melhoro isso? Então você vai fazendo essas mudanças e vai impactando em todas as áreas da sua vida, né? Mas tudo parte de decisão, de tomar, de ter o compromisso com o objetivo. E ter calma também. É 1%, é um pouquinho por dia. Que isso... Não tem uma frase de um físico que fala, me dê uma alavanca e eu movo o mundo? Não tem uma coisa assim? É filósofo Arquimedes. É isso. São pequenas decisões, pequenas escolhas e não só escolher, mas pôr em prática, que é o que faz diferença. É isso aí, um pouquinho por dia. É um pouquinho por dia. Mais alguma coisa? Eu acho que esse aí é o nosso episódio de hoje e a gente se vê no próximo. Boa, forte abraço.